dia 9 de novembro, nós temos aula de língua portuguesa e de história. Pega seu caderno de língua portuguesa, faça o cabeçalho, que eu já deixei pronto. Rio Negro, que é o nome do nosso município, 9 de novembro de 2021. E o tema da aula de hoje é pronomes pessoais. Pare o vídeo e copie. E aí nós vamos continuar nossa aula. Só que hoje eu vou trazer uma leitura de leite para vocês. Então prestem bem atenção que nós vamos conhecer um livro. Então vamos para a nossa leitura? A Festa dos Insetos. Então vejam aqui, é um livro pop-up. O que é isso, será? Então vamos lá. A Festa dos Insetos. A gente já olha aqui na capa que está acontecendo uma festa, né? Olha lá, ó. Temos alguns animais tocando, alguns animais conversando, como uma festa. Olha lá, as lâmpadas são feitas pelo... Ai, como é o nome desse animalzinho? Esqueci, desse inseto. Vagalume. Olha lá, ó. Pelo vagalume. Bem legal. Então, vamos lá. Todos os anos, quando chega o verão, os insetos fazem uma grande comemoração. Todos ajudam a preparar a festa, que é o maior evento da floresta. Olha que legal esse livro, crianças. Que legal. A banda dos besouros é muito esperada. Ele faz a festa da bicharada. Todos dançam na maior animação. Aplaudem e pedem mais uma canção. Olha as mãozinhas aqui. Estão vendo tocando a guitarra? É a banda dos besouros. Legal. O pernilongo enrola as pernas dançando e não consegue se equilibrar. Então ele diz decolando: melhor fazer malabarismo no ar. As pernas dele são longas, então ele prefere fazer no ar a dança dele. Olha que lindo. As libélulas batem as asas rapidamente, parecem grandes ventiladores. Os convidados dançam alegremente ao som dos famosos cantores. Legal, olha a libélula batendo as asinhas e aqui os convidados dançando. A lagarta anuncia que o jantar será servido. Cada inseto recebe seu prato preferido. Há um lugar reservado para cada ilustre convidado. Que legal, olhem. As minhocas enroladas e bem juntinhas vão saborear um prato de folhas verdinhas. Os bichinhos da maçã vão deixando um caminho enquanto devoram o prato todinho. Ó, as minhocas e os bichinhos da maçã. A festa continua na maior animação. Todos estão muito felizes com a chegada do verão. Bem felizes. Todos os anos, quando chega o verão, os insetos fazem uma grande comemoração. Fim. Gostaram? Então agora nós vamos para a nossa aula. Então hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais. A gente já viu um pouquinho na aula anterior e hoje nós vamos continuar. Então vejam o que são pronomes pessoais. Então, presta atenção nas imagens que vai ajudar bastante a entender. Então aqui nessa primeira imagem a gente já percebe que temos algumas palavrinhas aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vocês lembram que a gente já viu um pouquinho sobre pronomes pessoais, sobre essas palavras na aula anterior? Então vamos continuar agora. Então o que são pronomes pessoais? Na verdade, pronomes pessoais são palavras que substituem nomes de pessoas. Ó, eu,
né? Nós. Então, em vez de colocar vários nomes, colocam nós. Tu, para você, né? Pode ser tu ou você, vós ou vocês, ele, ela, eles e elas. Olhem, lembrando o que é singular? Singular é quando é um só. Plural é quando é mais. Então vejam aqui o eu. O eu é a primeira pessoa do gramatical, né? É a primeira pessoa, o primeiro pronome pessoal que existe. A primeira pessoa é o eu. Ele está no singular e no plural é o nós, porque é mais de um. Então as primeiras pessoas são o eu e o nós. O eu no singular e o nós no plural. Qual que é a função do eu e do nós? O eu e o nós têm a função de indicar a pessoa que fala. Eu estou lendo aqui com vocês. Então, nós estamos lendo juntos. Então, percebem que está indicando a pessoa que fala? Isso, a pessoa ou as pessoas. Quando é eu, é a pessoa. Quando é nós, é as pessoas. A segunda pessoa das pessoas gramaticais é o tu ou você. E o vós ou vocês. Então, eu, você. A segunda é o você ou o tu. Indica a pessoa para quem se fala, né? Você. Estou falando com você, meu aluno. Ou com vocês, meus alunos. Entenderam? Então, indica para quem se fala. Aqui é quem fala. Aqui é para quem se fala. E a terceira pessoa é o ele, ou então ela. E no plural, eles e elas, né? Então, indica pessoas de quem se fala, né? Ele. Então, eu tô falando para você. Esse menino está de verde e azul a camiseta. Ele está com uma camiseta verde. Então vejam que eu substituí o ele pela palavra menino. Eu poderia colocar assim: o Rui, vamos dar um nome para ele, Rui. O Rui está de camiseta verde e azul. Então eu vou substituir a palavra, o nome Rui, por ele. Ele está de camiseta verde e azul. Perceberam? Aqui temos duas crianças, né? Duas imagens. Eles estão participando da aula de hoje. Entenderam? Então, quando é um só, é ele ou então ela. E quando é mais, é eles e elas. Então, nós chamamos de plural. É de quem se fala. Então, vejam aqui. Eu. Vejam aqui, ó. Eu é você. Ou sou eu, né? Eu. Nós somos nós todos. Eu, vocês. Tu. Tô falando de você agora. Olha o dedo apontando. Tu, você. Mas sem tá brava, né? Essa imagem parece que tá brava. Vocês são todos os alunos aqui. Você, só você aí na tua casa. Vocês é todos que estão assistindo ao mesmo tempo. Eu que estou explicando a aula. Nós que estamos participando da aula juntos. E ele? Ele, vamos dizer quem? Ele, o nosso amigo Marcelo, que está gravando para nós a aula. Eles pode ser os professores que estão assistindo juntos. Pode dizer, eles vão ler a apostila, eles estão vendo essa aula, né? Ela, né? Ele e ela, ou eles e elas. Perceberam, crianças? Então, desse lado de cá é sempre o singular. Aqui é plural porque é mais de um. Ó, aqui é um, aqui é mais, elas. Perceberam que a pessoa aqui está apontando para elas? Aqui está apontando para eles? Entendeu, não é? Agora você tem atividades para fazer lá na tua apostila e também no livro. Veja os da apostila. 1. Substitua os substantivos em destaque por pronomes pessoais e reescreva as frases conforme o exemplo. Olha o exemplo. O rei tinha quase tudo. O substantivo é rei, que dá nó. O substantivo aqui nessa frase é rei.
porque dá nome a essa pessoa, o rei, né? Então, é um substantivo. Você vai substituir o rei por um pronome pessoal, que pode ser eu, tu ou você, né? Ele ou ela, nós, vós, que pode ser vocês também, e eles ou elas. Aqui é o rei. Então, ele, ó, substituir as duas aqui, ó, o rei, por um pronome pessoal. No caso, eu tive que substituir o o também. Tirei o o fora. Substituí o rei, que é o substantivo, por um pronome pessoal. Ele. Ele tinha quase tudo, ó. O rei tinha quase tudo. Ele tinha quase tudo. Agora você vai ver aqui. Juliana levou seu filho à escola. Você vai substituir o Juliana, né? Juliana levou seu filho à escola. Substitua um deles, né? Qual a palavra, qual o pronome pessoal que você pode usar para Juliana? Eu? Não. Tu? Ou você? Não. Qual outra poderia? Ele? Não. Ela? Ah, ela poderia. Ela levou seu filho à escola? Sim, poderia. O príncipe e a princesa, ó, que tem dois, foram passear pelo jardim. Mamãe e papai, ó, tem dois, lá no B também. Então, você presta atenção, ó. Vejam lá. Se você achar mais que um, pode colocar todos. Mamãe e papai compraram um carro novo. Então, você vai substituir aqui por pronomes pessoais. Mamãe e papai. Qual pronome pessoal? Uma palavra que dá para substituir essas duas aqui. Então, pense lá. E essas duas também, tá? Circule os verbos nas frases abaixo. Você lembra o que é verbo? Verbos são palavras que representam ação, estado ou fenômeno da natureza. Olha lá. Os meninos brincavam com a bola. Qual dessas representa uma ação ou um estado, né? Como ele está, ou um fenômeno da natureza? Não tem fenômeno da natureza, é uma ação que temos aqui. Qual deles é? B. Papai me chamou para passear no parque. Tem ações aqui, tá? Entrei, falei com o diretor. Olha, tem duas ações aqui, duas aqui, presta atenção. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Presta atenção, veja quais são verbos. A borboleta tem asas coloridas. Então, aqui nós vamos ter verbos de ação, né? E procure bem os verbos. 3. Complete as frases com os verbos correspondentes, conjugando o verbo se necessário. Ó, o verbo é andar, eu conjuguei andei. Ontem eu andei muito de bicicleta. Nessa frase é o falar. Aquela professora inglês muito bem. Lembrem da professora Veridiana e pense como você colocaria essa palavra aqui no meio dessa frase. Nascer. Então, você vai conjugar. Nasceu, nasce, nascerá, nascerão, nascer. Como você vai colocar? Ir. Coloca aqui. Como você vai fazer ir? Será que é ir que vai ser? Amanhã nós ir fazer um passeio? Acho que não. Como que seria? Ir, iremos, irão. Como será? As meninas estar comendo agora. Como você vai conjugar o verbo estar para dar certo, para conjugar, para que seja adequada a frase? Então, pense. 4. Circule os pronomes na tira. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, você, vocês. Procurem aqui, tá? Você vai circular nessa tirinha, olha. Estão vendo uma tirinha? Então, procure. Então, agora, façam as atividades do livro e da apostila e vamos para a nossa próxima aula.
agora, crianças, em história, nós vamos falar sobre os imigrantes. Então, o título da aula é Imigrantes. Agora, olhem lá aquela imagem, que interessante, que eu trouxe uma obra, né? Uma tela. Fala os retirantes. Lembra pessoas que estão se mudando, andando. Então, nós vamos falar sobre os imigrantes na história do nosso país. Então, preste atenção nas imagens que eu vou explicando para vocês. Então, aqui a gente vê que temos, né, o pai, né, duas crianças, uma mulher que está grávida, roupas, né, o cachorrinho que tem que levar junto. Aqui temos uma espingarda, um facão, outra espingardinha, um passarinho na gaiola e eles estão viajando. Isso lembra imigrante, lembra a pessoa migrando, né? No caso aqui, essa imagem representa os migrantes dentro do nosso país, né? Então, quando eu imigro, eu venho de outro país. Quando eu migro, é dentro do próprio país. Então, aqui é migrantes. Então, vejam aqui. Essa imagem representa o sertão, não é? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês prestem atenção no que diz ali em cima. Entre 1887 e 1930, 3,8 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. Então, eles vieram de outros países para trabalhar na lavoura, né? Eles se colocaram mais no Sudeste e no Sul. Aqui é mais no Nordeste, né, essa representação. Mas é porque eu achei interessante a imagem. Mas eles se colocaram mais no Sudeste e no Sul. Por quê? Porque era onde tinham mais as plantações de café, de cana-de-açúcar, para trabalhar. Então, eles vieram para trabalhar. Olhem aqui, ó. Eles vieram trabalhar nas lavouras brasileiras. Olha que imagem interessante, né? Só que o trabalho era precário. Quando eles vieram trabalhar, os donos dos terrenos, das terras, que tinham as fazendas de café, né? Eles que não pagavam muito bem. Então, era um trabalho precário, era difícil, ganhavam pouco. E houve também uma crise na produção do café no Brasil. E o que aconteceu? Essas pessoas foram perdendo seus empregos, porque o trabalho era precário. Com a crise, imagine uma crise na produção de um café. Então começa a ter menos trabalhadores, sobrar trabalhadores, na verdade. E também acontece o crescimento urbano. As cidades que começam a surgir, começam a crescer. Então essas pessoas, elas se mudam. Elas saem das lavouras e vão trabalhar nas fábricas. Olha aqui uma imagem de uma fábrica bem antiga. Então as pessoas saem aqui da lavoura e vão para as fábricas trabalhar, né? Vão para as cidades, onde para elas é melhor naquele momento. Ou elas acham que será. Algumas dessas pessoas, elas têm alguns conhecimentos. Elas vieram de outros países e trouxeram seus conhecimentos. Então elas passam a trabalhar com o que elas sabiam fazer. Alguns são sapateiros, por exemplo. Olha aqui, ó. São sapateiros e aqui tem meninos até trabalhando que aprenderam o ofício de fazer sapatos, né? Então, sabem fazer sapatos. Eram sapateiros. Outros eram pedreiros ou carpinteiros. Eles têm habilidade em construir prédios, casas, né? E como as cidades estão crescendo, precisa dessas pessoas também, não só lá nas fábricas. E os padeiros, começam a surgir as padarias, né? Então, alguns desenvolvem esse ofício porque eles já sabem, ou porque eles aprendem, né, a fazer os pães. Então, vão ser padeiros. São várias as oportunidades que aparecem nas cidades. Agora vejam esse textinho que tem lá no livro de vocês. Vocês vão ler os outros, mas esse nós vamos ler juntos. Museu da Imigração. Criada em 1897, a Hospedaria de Imigrantes era um dos principais locais
que recebiam os imigrantes que chegavam à cidade de São Paulo. Lá ficavam alojados até que fossem enviados ao trabalho nas lavouras ou nas indústrias. Localizado próximo à linha de trem, a hospedaria foi um dos maiores centros de alojamentos de imigrantes do Brasil. Então, quando os imigrantes vinham de fora, chegavam no Brasil, alguns iam para essas hospedarias, né? Tinha uma hospedaria de imigrantes, ó. Hospedaria de imigrantes. Então, eles ficavam na hospedaria, de lá eles iam para as lavouras, porque imaginem, eles chegavam num país que eles não conheciam, então eles precisavam de alguém que levassem eles para trabalhar, ou nas lavouras ou nas indústrias. Então, essa hospedaria foi um dos maiores centros de alojamento de imigrantes no Brasil. A hospedaria guardou os registros de entrada das pessoas que chegaram ao país. Olha que legal! Eles guardaram os registros com o nome de todo mundo que chegou de fora. Arquivos que hoje são importantes documentos históricos. Então, esses registros, eles tinham um livro onde eles registravam quem chegava, né? Colocavam o nome, quem vinha, quantas pessoas vinham daquela família. E isso é histórico, isso é documento, é muito importante. Atualmente, o local abriga o Museu da Imigração. Hoje ele é museu, que dispõe também de um importante acervo digital sobre os fluxos de imigração. Então, essa hospedaria, olha aqui, ó, é um museu. Ó, vista da antiga hospedaria de imigrantes. Estão vendo? Hoje é um museu. As pessoas vinham de fora, ficavam aqui e daqui iam para o trabalho. Hoje é Museu da Imigração, que conta a história da imigração no Brasil. Aqui nós temos um passaporte de um italiano, Alfonso Grilli, que migrou para o Brasil em 1909, ó, o documento. Então tem lá no museu esses documentos, bem interessante. Então, às vezes as pessoas querem saber quem veio, de onde veio. Na minha família, por exemplo, tem pessoas que guardam, que mantêm esses documentos. E a história, gente, é muito importante. Na tua deve ter também, porque todo mundo veio de algum lugar, em algum momento, né? Muito remotamente, muito, há um bom tempo atrás, ou mais recentemente, né? Então, quando colonizaram o Brasil, veio muita gente e foi vindo de todos os lugares. Assim como aqui em Rio Negro, a gente sabe que a gente recebeu várias pessoas da Alemanha, da Itália, de tantos lugares, da Polônia, de vários lugares, né? Então, tem documentos que registram. Agora, vejam atividades que a gente tem, na apostila. Olha, você tem lá no livro para fazer atividades, para ler os textos e responder, e tem aqui na apostila. Na sua opinião, por que as pessoas saem do campo hoje, né, e migram para a cidade? Por que as pessoas estão saindo ainda do campo e migrando para a cidade? Você tem algum familiar que morava no campo e passou a morar na cidade? E por que esse familiar preferiu ir para a cidade? Ou é você mesmo que de repente morava no campo e agora mora na cidade? Então explique. 3. Quais atividades são específicas do campo, mas não podemos ter na cidade? Tem atividades que dá para fazer só no campo, né? Cite alguns serviços que não costumamos encontrar no campo, mas que são facilmente encontrados na cidade. Então, lá no campo tem serviços do campo, na cidade tem serviços da cidade. Quais que a gente muito difícil encontrar no campo? Qual? Né? E que encontra muito na cidade. E aqui é o contrário. 5. Marque o que é típico do espaço rural. O que tem no espaço rural? Normalmente, rio, rural, ó, rural. Rio, prédio, indústrias, plantações, lojas ou matas. O que é rural, gente? Rural é campo. Urbano, urbano é cidade. Então vejam o que tem mais na cidade. Quais os problemas que podemos encontrar mais facilmente na cidade? Ou seja, que é difícil achar no campo, mas tem mais na cidade. Pode acontecer no campo, mas tem mais na cidade.
Então agora você faz as atividades da apostila, mas gente, faça do livro também, que é muito importante os textos que tem ali, que você vai adquirindo conhecimento, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!